Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, professor Heriberto Júnior, para mais uma aula do seu canal Matemática Simples. Como resolver ou calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números existentes? Esta é a nossa aula de hoje. Aula de número 5 para você. Bom, está aqui o exemplo 2 e 16. Como é que a gente calcula 2 e 16, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números? Primeira posição, ou primeira providência, né? Primeiro passo é colocar esses números entre vírgulas e colocar uma barra vertical ao lado. 2, ó, vírgula, coloca a vírgula e 16. Para calcular o mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre dois ou mais números, a gente procede dessa forma. Coloca esses números entre vírgula e coloca uma barra. Depois a gente vai fazer a observação se esses números eles são pares ou se são ímpares, ou um par ou um ímpar, não importa. E fazer a aplicação do critério da divisibilidade. Como assim, professor? Ó, aqui eu já estou vendo nesse exemplo, 2 é par, 16 é par. Se são números pares, são divisíveis por 2. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Formou esse par ordenado aqui 1 e 8. Ainda é divisível por 2. Coloca aqui na barra vertical. Repete esse 1, ó. 8 dividido por 2 dá 4. Formou esse par ordenado 1 e 4. Ainda por 2, repete esse 1, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é por ele mesmo. Repete 1, 2 dividido por 1 vai dar 1. Certo? Quando chegar 1 e 1, terminou. E o que é que a gente faz agora? Multiplica-se esses números que escrevemos na barra vertical. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Logo, o MMC entre 2 e 16 é o próprio 16. Vejamos esse outro exemplo aqui. Ó. Você tem 4 e 20. 4 é par e 20 é par. Logo, é divisível por 2. Coloca aqui. 4 por 2 vai dar 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. E agora, como é que a gente procede? Continua fazendo a aplicação dos critérios da divisibilidade. Ainda por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 é divisível por ele mesmo. Repete esse 1, 5 dividido por 1 vai dar 5. Logo, quanto será o MMC entre 4 e 20? O mínimo múltiplo comum entre 4 e 20, só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MMC, que acabamos de calcular, entre os números 4 e 20, é o próprio 20. Agora, se eu tiver aqui esse outro exemplo, ó, 6 e 8, procede da mesma forma. Escreve entre vírgula, coloca a barra vertical. Já estou percebendo que 6 é par e também o 8 é par. Se são pares, são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 vai dar 4. Formou o par ordenado aqui, ó, 3 e 4. Ainda por 2. Repete-se esse 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. O par sempre prevalece. Lembrando aqui para você essa observação. Eu tenho agora o par ordenado 3 e 2. Ainda é por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 é divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. E esse 1 aqui repete. Agora é só multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 18 é 24. Lembre-se, sempre que você escrever
os números, seja 2, 3, 4, seja quantos números forem, coloca entre vírgula, coloca a barra vertical e aplica-se os critérios da divisibilidade, tá? Observe agora que eu tenho 5 e 125. Se você olhar para esses dois números, como calcular o MMC entre 5 e 125? Se você observar, nós temos agora dois números ímpares. Quando é que um número é divisível por 5? Não é? Essa é uma das regras do critério da divisibilidade. Esse é um dos critérios, esse é um dos parâmetros. Ele é divisível por 5 quando terminar em 5. Ó, 5 dividido por 5 vai dar 1. 125 dividido por 5 vai dar 25. Ainda é por 5. Repete esse 1. 25 dividido por 5 dá 5. Ok? 5 é por ele mesmo, repete 1. 5 por 5 dá 1. E aqui multiplica. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Logo, o MMC entre 5 e 125 é 125. Então, recapitulando, qual é o primeiro passo para a gente calcular o mínimo mútuo comum? Lembrando a você que esse cálculo de MMC é necessário para a gente fazer, por exemplo, quando as frações possuem denominadores diferentes. Mas não somente isso. A gente também utiliza a regra do mínimo mútuo comum para calcularmos alguns problemas de aritmética. Então, é muito importante que se saiba calcular esse tipo de técnica matemática, ok? É muito importante mesmo. Por quê? Porque fazendo isso, nós vamos estar trazendo a solução para alguns outros problemas de matemática. Mínimo mútuo comum é simplesmente escrever esses números entre vírgula, colocar a barra vertical e fazer com esses números a aplicação dos critérios da divisibilidade. Como assim, professor? É só olhar se o número é par ou ímpar e fazer o parâmetro estabelecido nos critérios da divisibilidade. E depois multiplicar os números que foram formados na barra vertical. Ok? Se você gostou, clica aí no joinha, clica no sininho para receber as possíveis notificações. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Nosso canal visa trazer esse conhecimento de matemática básica para todos aqueles que precisam. Compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Faz a sua pergunta, deixa o seu comentário aí e também clica no sininho para receber as futuras e possíveis notificações. Inscreva-se, clica no joinha, dá o seu like, dá essa força e compartilhe esse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.